Estamos de volta com o Em Pauta e o assunto agora é eleições 2020. Os brasileiros vão às urnas esse ano para votar para prefeitos e vereadores. Contudo, devido à pandemia, há um impasse na justiça para saber se vai ser realizado o pleito deste ano. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, Rodrigo Maia, falou que deverá se reunir em breve com um grupo de parlamentares para avaliar a possibilidade da mudança da data das eleições 2020. Contudo, ele afirmou que os mandatos de prefeitos e vereadores não deverão ser esticados. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos agora no programa o advogado João Américo, ele que vai repercutir um pouco sobre esse possível adiamento das eleições 2020. Doutor João Américo, bem-vindo ao Em Pauta de hoje. O que significa dizer que as eleições podem ser adiadas e os mandatos esticados ou não? Eu quero cumprimentar inicialmente a Gabriela Mendes e você, Leonardo Santos, agradecer o convite, a generosidade, saudar a todos da TV Câmara, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. O que existe é, diante da pandemia, o alongamento e a não possibilidade da realização das eleições no dia 4 de outubro. Então, diante dessa perspectiva, diante dessa situação, existe um debate público que estava se informando na possibilidade de as eleições de prefeitos e vereadores colidirem com as eleições de deputados, senadores e presidente da República. Só que o que acontece é que as eleições eles têm fundamento e a data é prevista na Constituição da República, e para que haja uma alteração, você precisa encaminhar uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Então, o que deve existir é uma contingência entre o elemento pandemia, mais a aplicação ou não. O que já se colocou, Leonardo Santos e a senhora Gabriela, o que já se colocou foi a possibilidade de alongamento do calendário eleitoral, ou seja, que as eleições possam ocorrer no final do ano, até em dezembro existe essa previsão. Então, se existir, né, essa possibilidade do cancelamento das eleições, existiria algum problema? Acarretaria algum problema? Veja, Gabriela, o que é que ocorre dos problemas que você colocou? Primeiro, a gente tem um problema de ordem técnica e jurídica, ou seja, qual é o problema da ordem técnica? A Justiça Eleitoral já deixou claro que existe uma dificuldade de renovação das urnas, porque todos os equipamentos de renovação das urnas eleitorais, eles vêm da China. Então, existe uma substituição de urnas. Então, isso é o problema de ordem técnica. O problema de ordem jurídica é a apresentação de uma emenda à Constituição. Mas, observando outra perspectiva, é o sistema de interdependência política que existe no Brasil. Ou seja, vereadores e prefeitos precisam de deputados, senadores e governadores, e a junção de uma eleição dessa, de todos, criaria um caos nesse sistema de interdependência. Ou seja, os vereadores são apoiados agora, os prefeitos são apoiados por deputados e senadores e até governadores. Os governadores, presidente da República e senadores e deputados estaduais e federais são apoiados por vereadores e prefeitos. Então, assim, toda a conjuntura sistemática do nosso modelo eleitoral demonstra que o Brasil provavelmente não vai juntar as eleições, que esse ano vai ter eleições. Agora, a pergunta, Gabriel, é no seguinte sentido: se a eleição vai ser na data prevista no calendário eleitoral ou se vai ser final do ano. Eu acredito que vai ser final do ano, apesar que vai ser uma eleição atípica, com uma série de restrições. A possibilidade de aglomeração, a gente vai ter que definir isso mesmo depois, quando a pandemia passar. Então, vai existir uma série de situações que vão ter que ser discutidas em relação à forma com que o processo, não é só a eleição, com que o processo eleitoral vai se desenrolar. Era isso mesmo que eu ia perguntar, porque a gente vê que esse ano diversos artistas nacionais, internacionais, cancelaram seus shows, adiaram para 2021 por conta das aglomerações, né, de não poder haver muita gente aglomerada em um só local. E as eleições acontece muito isso, né, nas caminhadas, nas carreatas, né, as visitas que os candidatos fazem às pessoas nesse período, né. E aí, a questão é a seguinte:
seria um novo formato de eleições, mesmo que ela acontecesse, mesmo que o pleito, né, do 8 de outubro acontecesse em dezembro, teria que ser repensado todo o modelo de eleições, né, doutor João? Veja, Leonardo, você pontua uma coisa interessante, a aglomeração como a essência de um processo eleitoral. O processo eleitoral tem como culminância o voto. O voto, o ápice da eleição é o voto. Mas para chegar na votação, você precisa passar por uma série de atos chamados concatenados, correlacionados, que dão essa possibilidade de você chegar no voto. Então, o primeiro ato de aglomeração é a convenção partidária. Então, já está se discutindo uma convenção online. É aquele ato onde os candidatos são apresentados, onde o nome do prefeito é colocado junto com aquela reunião. Geralmente é uma reunião lúdica, é uma reunião festiva, é uma reunião efusiva, onde as pessoas se abraçam. Então, mesmo com esse calendário vai até a data limite para a convenção até dia 5 de agosto. Ou seja, estamos perto dessa data. Então, tem esse tipo, ou seja, a caminhada, passeata, carreata, visitação em casa. Como é que vai ser feito isso? Também a Justiça Eleitoral precisa, se manter as eleições esse ano, definir como é que vão ser feitos esses atos de campanha. E eu acredito, Leonardo, que a Justiça Eleitoral tem que apresentar uma regulação mais flexível na internet, já que vai haver uma série, ou seja, naturalmente, e as pessoas não vão precisar nem de recomendação do Ministério do Trabalho, do TSE, né, do Superior Tribunal Eleitoral. Não vai nem precisar. Eu falando do Ministério do Trabalho por conta de uma condição de trabalho que também existe nesse período eleitoral, ou seja, de pessoas que também trabalham no processo político eleitoral. Mas, voltando ao tema, o que é que a Justiça Eleitoral precisa fazer com uma certa urgência? Criar um comitê de saúde para definir quais são as regras e as limitações. E as próprias pessoas vão ter uma cisma, eu acredito, estou fazendo essa leitura, que as pessoas vão ter uma cisma de participar de caminhada, de passeata, de receberem pessoas em casa. Vai ficar difícil. Você tem uma pessoa idosa em casa, e aí como é que você vai receber um político com cabo eleitoral, com assessoria na sua casa? Então, assim, eu acredito que vai ser uma eleição atípica. É importante que elas ocorram esse ano, mas vai ser uma eleição atípica que precisa de uma regulação mais flexível na internet. Doutor João, para finalizar, fala aí para a gente o que é que o senhor faria se o senhor tivesse o poder de decidir aí sobre as eleições de 2020. Ô, Gabriel, você está me colocando numa situação difícil. Ter o poder, primeiro eu ouviria a ciência. Ciência, razão e humanismo. Eu acho que são 3 questões importantes para você aplicar nesse momento. Ou seja, se estabelecer um comitê científico para definir até que ponto essa pandemia vai, depois utilizar da razão e, no fim, buscar que esses 2 elementos, ciência, razão, se aplique à humanidade, ou seja, de forma humanística, para se preservar as vidas e se garantir a eleição. Então, qual seria a proposição que nós estamos acompanhando? A ideia não é nossa, nós estamos acompanhando que as eleições ocorram esse ano, mas que ocorram em um cenário de que proteja a população e que crie um ambiente favorável para que o processo político ocorra, e, notadamente, esse processo político, que é, como vocês tão bem sabem, ocorram, Gabriela e Leonardo Santos, pela internet. Doutor João, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. Esperamos te ver em breve participando aqui do programa com outros assuntos. Eu que agradeço, Leonardo Santos, Gabriela Mendes, dizer da generosidade e parabenizar vocês, da generosidade de me convidar e parabenizar vocês pelo programa que vocês estão tocando, com informação de qualidade, porque nós estamos sendo contagiados pelo vírus da fake news, e nada melhor que o jornalismo de qualidade para tentar ser o antídoto nesse momento. Então, continue nos informando, muito obrigado e parabéns a todos. Um abraço dos que estão acompanhando o programa. Até mais. Obrigado, doutor João. Nós vamos para o intervalo, mas não sai daí, porque na volta a gente fala sobre um aumento expressivo no número de casos confirmados de Covid-19 aqui em Caruaru. O Em Pauta volta já.